Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Ceará 2019. Nessa aula nós vamos continuar falando, claro, de conteúdos vinculados a redes de computadores, internet e intranet. Então acompanha comigo aqui. Agora eu quero falar de um equipamento, de um dispositivo de rede chamado hub. Esse dispositivo que vocês enxergam aí é o hub, com várias portas aqui para conexão, por exemplo, de cabos de rede. A função de um hub, a função mais importante dele é funcionar como um concentrador. Quer dizer, ele concentra as conexões de vários computadores em uma rede. Então a função dele básica é conectar 2 ou mais computadores em uma determinada rede de computador. E o processo de distribuição de dados do hub é feito por difusão ou broadcast. Como é que funciona isso na prática? Então imagina essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu tenho aqui 6 computadores. Cada um desses computadores tem lá a sua placa de rede e aí uma ponta do cabo de rede vai conectado na placa de rede desse computador. E a outra ponta do cabo de rede vai conectado aqui no hub. Isso acontece em cada um desses 6 computadores que estão conectados entre si, utilizando como concentrador, como ponto central de conexão, esse equipamento chamado hub. Só que como o processo de distribuição dos dados do hub é por difusão, quando ele recebe o sinal, funciona basicamente assim. Se esse computador aqui de baixo deseja enviar dados para esse computador aqui de cima, o hub vai receber o sinal e como ele não sabe para quem se destinam os dados, o hub recebe o sinal e envia esse sinal para todos os computadores aos quais estão conectados a ele, porque ele, hub, não consegue diferenciar para quem os dados se destinam. Aí o que acontece na prática? Esse computador ao qual os dados de fato se destinam, através da sua placa de rede, abre as portas dessa placa de rede, obviamente, e permite o tráfego de dados, aceita esses dados e processa esses dados, processa esse sinal. Esses computadores aos quais os dados não foram emitidos para eles só receberam porque o hub não sabe diferenciar para quem se destina e mandou para todo mundo, esses computadores aqui, através das suas placas de rede, negam a entrada desse sinal e não tratam esses dados. Mas percebe, isso é que nós chamamos de difusão. Essa ideia de hub receber o sinal e como ele não sabe para quem se destina esse sinal, ele acaba encaminhando esse sinal para todos os computadores aos quais estão conectados a ele. E só aquele computador ao qual de fato os dados foram destinados é que acaba tratando esses dados de forma interna e processando. Entendido isso? Então vamos repetir, a ideia do hub é um concentrador, permite a conexão de vários computadores entre si em uma rede de computadores. Certo, pessoal? Era isso então. Na próxima aula a gente continua com mais dicas importantes sobre redes, internet e intranet, mas eu sempre lembro, se gostou do nosso vídeo, marca um gostei, é bem importante aqui para o nosso canal, deixa os seus comentários também, é legal para a gente saber o que vocês estão achando das aulas e nós nos encontramos na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!